Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 11, Notícias do Plano. Meu generoso companheiro desejaria fazer observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas o chamavam ao posto. Então, disse bondosamente: Você terá a ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, pois, conforme vê, os ministérios de nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem oportunidade à visão detalhada de um só deles. Porém, não lhe faltará oportunidade, ainda que não me seja possível acompanhá-lo. Clarencio tem poderes para que você obtenha ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Agora me sentia quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior me fez benefícios enormes. Meu cérebro fervilhava de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para me valer do companheiro, quando possível, e perguntei: Lísias, amigo, poderá me informar se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revela traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Assim como na Terra, aqui as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo se diversificam entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Ou seja, da mesma forma que nos agrupamos por sintonia, lá também. Afins atraem afins. Então, desencarnados, estaremos na mesma forma em sintonia com os nossos afins. Em casa que tem a mesma vibração. Portanto, existem vários planos diferentes, várias casas diferentes. Assim como aqui, né? Nós temos bairros diferentes, nós temos regiões diferentes, cidades diferentes. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspirações nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam a nossa ajuda para outras colônias de informação. Ou seja, os habitantes do nosso lar buscam inspiração nos planos mais elevados e os mais inferiores que nosso lar buscam inspirações em nosso lar. Cada organização apresenta particularidades essenciais, assim como nós temos particularidades essenciais. As organizações também têm. Observando que o intervalo se fazia mais longo, perguntei: partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Então, Alvorada Nova está acima do nosso lar, né? Em termos de vibração, em termos de conhecimento, enfim, né? Adotaram, né, em Nova Alvorada, adotaram o processo, mas substituíram a palavra, em nosso lar, adotaram o processo,
né, da Alvorada Nova, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva com definição de espiritualidade. E eu acrescentei muito bem. O enfermeiro continuou então. E não é tudo. A instituição é eminentemente substanciosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido o longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Ou seja, a grande maioria volta a reencarnar. Não tem condições de elevar um pouquinho ainda, né? Quanto a gente está distante disso. Enquanto eu ouvi essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Porém, quando se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Então, aqueles que são mais humildes, que estão mais dispostos a aprender, estão em condições de se melhorar, vão para o Ministério do Auxílio. Os mais duros, aqueles que têm mais dificuldade para o aprendizado, vão para o Ministério da Regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Então, lembrando que a casa do Pai existem muitas moradas, podemos entender que essas tarefas podem ser em qualquer lugar. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Então, é uma questão puramente de mudança interior, né? Não é porque morreu vira santo, como a gente costuma achar aqui na Terra, né? Continuamos a ser o que somos. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são trabalhosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Ou seja, não é o amor para si mesmo, não é o amor para com o próximo, é o amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como por exemplo da alimentação,
distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros, né? Em verdade, aqui a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse campo. Mas ele nunca se ausenta do palácio? Perguntei. Somente nas ocasiões que o bem público exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados se encontram ali reunidas. Então, ele aproveita as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo os seus difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, às vezes, ele se priva das alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. O aeróbus nos deixou nas vizinhanças do hospital, onde o aposento confortador me aguardava. Assim como observei a saída, em plena via pública se ouviam belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde os habitantes de nosso lar trabalham. Após consecutivas observações, a governadoria reconheceu que a música intensifica o rendimento de serviço em todos os setores do esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Porém, nesse ínterim, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, o estão chamando ao pavilhão da direita para o serviço urgente. O companheiro se afastou, calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. E assim, André termina o capítulo, né? E aí a gente observa mais nós temos aí, né, mais uma observação importante. A importância da música que eleva a nossa alma, que muda a nossa vibração interior para melhor. Na verdade, percebemos que toda música muda a nossa vibração interior. O importante é percebermos quais nos elevam e quais nos levam a padrões inferiores. Quando fazemos as nossas orações, a música nos ajuda a elevar nosso padrão vibratório. Como dizemos, né? Quem canta ora 2 vezes. Quem toca, quem dança também ora 2 vezes. Porque muda a nossa vibração, muda a nossa sintonia, ficando assim muito mais fácil, né? Quando a gente pensa em casa espírita, fica muito mais fácil o trabalho, né? Quando os trabalhos são feitos ao som de música. Então é importante, né? A gente observar isso. Quando nós estivermos num trabalho espírita, principalmente, né? Colocar uma música de fundo, principalmente vai elevando o padrão das pessoas que estão lá para ouvir a palestra, que estão lá em busca de ajuda. Né? Pelo menos nesse período em que elas estão lá, elas conseguem elevar mais um pouquinho. Ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.